Margarida Maria Alacoque foi uma religiosa francesa do século XVII, da Ordem da Visitação de Santa Maria, que é também conhecida como Visitandinas. Dentro ou fora do convento, sua vida não foi nada fácil. Logo no início de sua caminhada como freira da Visitação, ela experimentou duras provas que vão colocar em xeque a sua própria fé. Zombada e considerada como louca, até mesmo pelas pessoas mais próximas, Margarida suporta tudo com delicadeza e paciência. A jovem freira estava certa de sua vocação e sabia reconhecer perfeitamente a voz do seu divino esposo. Num admirável gesto de desapego, Margarida se colocou humildemente diante de Deus como se fosse uma tela diante do pintor. E foi nessa tela que Deus desenhou a bela imagem do seu divino coração. Margarida Alacoque nasceu no dia 22 de julho de 1647, numa aldeia chamada Lautecourt, que ficava ali na região da Borgonha, na França. Seus pais eram Claude Alacoque e Felisberta Lamin. Ambos eram honestos, de boa reputação e bastante fervorosos na fé, e eles souberam ensinar os 7 filhos no temor do Senhor. Margarida fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade, e para fazer uma boa confissão, a menina costumava escrever seus pecados num papel para não se esquecer de nada. Outra característica observada por seus pais foi o fato de que já nessa primeira infância, Margarida ficava verdadeiramente horrorizada com qualquer ato que pudesse ofender a Deus. A alma da menina vivia um tormento insuportável com a possibilidade de ofender ao Pai Celeste. E assim Margarida se aprofundou no caminho da oração, penitência e caridade. Ela conta que foi nessa época que Deus lhe deu um grande amor pelos pobres, que ela ficou cheia de compaixão por eles a ponto de querer abandonar tudo para lhes servir. Entre os 4 e 7 anos de idade, Margarida foi morar no castelo de sua madrinha, a Madame de Cocheval. Ela era uma nobre dama daquela região e foi ali que a menina teve uma educação bastante serena, porém muito disciplinada. Foi nesse castelo que Margarida demonstrou interesse pela vida penitente e também por uma conduta mais elevada. Ela estava decidida a viver uma vida espiritual mais íntima com o coração de Cristo. Por isso, ela, aos 5 anos de idade, se consagrou ao Senhor através do voto da castidade. Porém, seus estudos ali no castelo foram interrompidos, pois em 1655 sua madrinha morreu e Margarida deve retornar então à casa dos pais. E naquele mesmo ano, 1655, Margarida perderá também o seu querido pai. O senhor Claude Alacoque morreu quando Margarida tinha 8 anos de idade, e essa morte, evidentemente, ela causou enorme tristeza a todos e também muita preocupação, pois a família ficou numa situação bastante delicada. A viúva, a senhora Felisberta, enviou Margarida para um convento das Irmãs Clarissas para que ali ela pudesse dar continuidade aos estudos. E ali, geralmente, as meninas recebiam educação para se tornar uma boa mãe de família e uma dama da sociedade. Elas adquiriam formação para trilhar o caminho das virtudes, como, por exemplo, o domínio próprio e a modéstia. Havia também aulas de arte, oratória, música, pintura, e todas elas desenvolviam o bom gosto e o discernimento. Margarida tinha então 9 anos de idade quando foi levada para esse convento, e ali ela ficou encantada com a vida de silêncio e oração das irmãs. Ela já sabia qual era a sua vocação nesta vida. Foi ali também que Margarida fez a sua primeira comunhão e ela se viu cada vez mais apaixonada pelo recolhimento e pela vida interior. Aos 11 anos de idade, Margarida ficou gravemente doente e teve que abandonar o pensionato das Clarissas e regressar mais uma vez à casa de sua mãe. Essa foi uma doença repentina que a deixou presa na cama durante 4 anos. Ela não conseguia sequer se levantar para nada.
Esse foi um período bastante difícil para a família, pois a menina ficou tão magra, tão fraca, que seus ossos pareciam furar a pele por todos os lados. Os melhores médicos fizeram de tudo o que a ciência da época permitia fazer, mas eles não conseguiram curar a menina, e muitos deles até mesmo afirmaram que a origem da doença da menina podia ser sobrenatural. E foi nesse estado agonizante que Margarida fez uma consagração total à Santíssima Virgem. E só então é que ela conseguiu levantar-se do seu leito de dor. E a partir dessa experiência, Margarida vai acrescentar o nome Maria ao seu próprio nome de batismo, passando a assinar como Margarida Maria Alacoque. Outra situação bastante desagradável para a família estava prestes a acontecer. Com a morte do pai, a mãe de Margarida passou a administração do patrimônio da família a um cunhado. Era o senhor Toussaint de la Roche. Ele era um homem que tinha a fama de avarento e muito difícil de lidar com as pessoas. É preciso dizer que por vários anos este homem causou grande sofrimento e injustiças à família de Margarida. Sozinha e praticamente indefesa com seus filhos, a senhora Felisberta vivia em estado de cativeiro dentro da própria casa. O homem controlava tudo, até mesmo a comida. As crianças, por exemplo, só não passaram fome porque alguns vizinhos piedosos davam-lhe comida. Margarida costumava passar horas e horas de oração no jardim ou na capelinha da aldeia, pois era nestes locais que a menina se refugiava em busca de forças, em busca de um amparo do seu divino Jesus. Mas ela não encontrava descanso, pois o tio de la Roche lhe acusava de ter saído de casa para se encontrar com os rapazes. A situação chegou a tal ponto que nem ela, nem sua mãe e seus irmãos faziam nada sem o consentimento do tio. O senhor de la Roche era terminantemente contrário ao desejo de Margarida de entrar na vida religiosa. Todo esse sofrimento e provação que Margarida viveu ali com sua família não foi nada em vão e nem por acaso. Ela percebeu que tudo isso foi apenas uma escola de preparação para a vida de renúncia e desagravo ao coração de Jesus que ela viveria mais tarde ali no convento das Visitandinas. E foi entre estas provações familiares que Margarida teve suas primeiras graças místicas e aumentou sua intimidade com Jesus. A partir dessas experiências, a jovem terá uma grande compreensão do valor do sofrimento na caminhada espiritual. Finalmente chegou o grande momento. Era o dia 20 de junho de 1671. Margarida tinha 24 anos de idade quando foi aceita como noviça na Ordem da Visitação de Santa Maria. Em agosto desse mesmo ano, ela veste o hábito religioso e no dia 6 de novembro do ano seguinte, 1672, Margarida fez a profissão solene dos votos de obediência, pobreza e castidade. Ela não cabia em si de tanta felicidade. Seu rosto estava radiante. Isso era tudo que a sua alma mais queria. Em uma de suas visões místicas, Cristo havia lhe revelado que essa era a ordem que ele tinha escolhido para ela. E Jesus até mesmo deu o nome do convento, Paray-le-Monial. Era ali que a irmã Margarida seria muito útil ao reino de Deus. Lembrando que a Ordem da Visitação foi fundada por dois grandes santos da igreja, São Francisco de Sales e Santa Joana Francisca de Chantal. Isso aconteceu em junho de 1611. Essa ordem tem uma especial devoção aos corações de Jesus e Maria. E Margarida deu muitos passos na vida para chegar até aquele momento. E nada foi fácil para ela. Porém, ela não fazia a menor ideia do que lhe esperava dentro das 4 paredes do convento. Esse convento em Paray-le-Monial ficaria mais tarde muito famoso como centro de peregrinação cristã, pois foi precisamente ali que a irmã Margarida teve várias aparições de Cristo, que basicamente diziam respeito à propagação da consagração e ao amor que as almas deveriam ter para com o coração de Jesus. Em uma dessas aparições, que ocorreu no dia 27 de dezembro de 1673, irmã Margarida relatou que esteve diversas vezes diante do Santíssimo Sacramento e ali ela esteve inteiramente cheia da divina presença de Cristo.
Ela diz que esteve ali totalmente abandonada ao divino amor de Cristo e ali ela conheceu profundamente as maravilhas do amor de Jesus e também os segredos mais profundos do seu divino coração. Nessa aparição de dezembro, Cristo lhe disse: "O meu divino coração transborda de amor para com os homens, de modo especial por você, que não poderá mais conter para si a luz das chamas da brilhante caridade. É necessário que essa devoção seja difundida aos homens e que isto seja manifesto para enriquecê-los dos preciosos tesouros que te revelei." Por causa das visões que tinha, Margarida passou logo a ser zombada por muitas irmãs da ordem. Muitas delas diziam abertamente que não acreditavam nela e que ela não passava de uma doente ou louca. No entanto, Margarida não desanimou, pelo contrário, ela aumentou as penitências e mortificações e enfrentou aquela situação adversa no convento sempre com um sorriso sincero. E nessa época aparece então a figura do sacerdote jesuíta Cláudio de La Colombière, ele que será o diretor espiritual de Margarida. Ele vai reconhecer na jovem freira o carisma dos grandes santos. Na verdade, o discernimento desse santo homem foi fundamental para acabar de vez com as dúvidas que as pessoas ainda tinham a respeito de Margarida. Ele, sabendo que estava diante de uma grande alma, que certamente poderia ensinar muito aos outros cristãos, o sacerdote ordenou que a freira Margarida escrevesse sua autobiografia. Ela, no início, relutou bastante, mas, em obediência, ela começou a escrever. Porém, ela não imaginava que essa obra seria de grande valor inestimável para milhares de almas. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus espalhou-se rapidamente pelo mundo e muitas almas recuperaram a confiança na misericórdia do Pai Celeste. Santa Margarida Maria Alacoque morreu em 17 de outubro de 1690, com 43 anos de idade. Ela foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. Sua festa litúrgica é o dia 16 de outubro. Margarida é também conhecida entre os cristãos como a padroeira daqueles que sofrem de poliomielite, padroeira dos devotos do Sagrado Coração de Jesus e também padroeira dos órfãos. Cristo, ele deixou muitas promessas de misericórdia por intermédio de Santa Margarida. Certa vez, apontando para o próprio peito, assim disse o Senhor à sua serva: "Eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo senão ingratidão da maior parte deles."